trabalhando, né? Não parou pouco, mas agora é o momento da gente, ó, engrenar e vamos embora, tá certo? Um ótimo retorno para todo mundo, que a gente consiga voltar com mais ânimo do que quando saímos de recesso, a gente fechar esse semestre, fechar essa etapa aí com muita fé, muita garra, muita força para a gente fazer esse Enem aí em novembro. Combinado? 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 Pessoal, estávamos falando geometria plana, né? A última coisa que nós falamos, estávamos ainda falando sobre as áreas, né? Ver se vocês lembram disso aí, dos nossos polígonos, né? E o que a gente vai fazer agora é dar sequência, né? Eu acho que até foi o Guilherme que me mandou perguntando. Hoje a gente vai falar de um assunto inicialmente mais ou menos polêmico e em seguida a gente dá sequência, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Me contem. Não é, Isabela? Dá até medo de fazer essa piada, né? Vai que de novo acontece igual o Guilherme estava falando. Aí nós estamos pedindo. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Me contem, por gentileza. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Todo mundo está vendo? Sim? Geometria plana. Isso aí, geometria plana. Estamos caminhando para a geometria espacial, hein? Olha, olha. Bom, então, em relação a essa parte, a primeira polêmica vem agora. Círculo ou circunferência? Essas duas coisas, né, a gente tem muito hábito de falar. Não sei se todo mundo sabe o que é, ou a diferença entre essas duas coisas, ou se são a mesma coisa. E, normalmente, né, a gente acaba caindo em tentação e falando dessas duas coisas como se fossem iguais, né? Isso é muito comum, muito normal. E a minha pergunta é simples: círculo ou circunferência? Alguém saberia me dizer qual é a diferença entre eles, se existe diferença? Alguém mandou aqui uma mensagem? Não. Oxe. Oh, meu Deus. Eu fiz alguma coisa aqui. Peraí. Deixa eu voltar. Aqui. Voltou. E aí? Círculo ou circunferência? Eis a questão. Alguém saberia me dizer qual é a diferença? Se existe diferença? Círculo e circunferência? Alguém arrisca? Assim, círculo é tipo a estrutura geométrica lá, e circunferência é tipo a medida? Não. Não. É um pouquinho mais elaborado do que isso. Alguém arrisca? Rian, Fernanda, Guilherme, quem mais está aqui? Já passando também, não lembro. Não? Bom, então vamos lá, vamos tentar descobrir aqui, tá? Para a gente falar de círculo e circunferência, a gente vai definir cada um dos dois inicialmente, tá bom? Bom, primeiramente, a circunferência é um conjunto de pontos, então vamos anotar essa informação aqui. É um conjunto de pontos pertencentes ao plano, né? Estamos falando de geometria plana, que, dado um ponto fixo C, então eu tenho um ponto parado C, possuem, então, esses pontos, né? Eles possuem a mesma distância do ponto C. Em outras palavras, dada uma distância R e um ponto fixo C, qualquer ponto A que esteja distante de C, o tamanho R, pertence à minha circunferência. Matematicamente, a gente vai dizer que a distância de um ponto A até o C é igual a R. Eu ainda não sei o nome dessas coisas, não. Mas, basicamente, o que a gente está dizendo é que a circunferência é formada pelos pontos do plano que estão distantes de um ponto fixo, né? Lembrando das minhas habilidades desenhísticas, se eu tenho na minha mão um ponto paradinho, tá? E aí eu começo a marcar vários pontos que estão distantes desse ponto C, um tamanho R. Então, eu vou ter um ponto aqui, vou ter um ponto aqui, vou ter um ponto aqui, vou ter um ponto aqui. E se eu começar a fazer isso de forma infinita, né? Marcando aqui cada um desses pontinhos, cada um deles, né? A gente observa que né? Quando a gente estiver aqui já cansado de fazer isso aqui, todos esses pontinhos que eu estou marcando na ponta, eles vão formar exatamente a circunferência, tá certo? E aí, só para a gente começar falando um pouquinho dos nomes, esse ponto fixo, o ponto que está paradinho, é chamado de centro, né? Então, ele é o centro da minha circunferência.
Quer dizer que a partir dele é que eu olho, então, as distâncias, né, os outros pontos que estão distantes dele. Essa distância que a gente vai percorrer, acho que é mais famosinha, né? É o raio. Então, eu saio do meu ponto fixo e ando o raio. Todas as vezes em que eu andar o raio, eu estarei caminhando em cima da minha circunferência. Lembrando desse desenho estranho aqui, se por um acaso eu conseguisse, né, fazer de forma bonitinha aqui a união, né? A gente conseguisse marcar aqui, a gente ia perceber que se tivesse bonito, se tivesse certo, que isso ia formar exatamente o desenho ali, o contorno de uma circunferência. E essa que é a ideia, tá? Bom, as figuras geométricas formadas por um conjunto de pontos, então, está representada aqui ao lado. Então, a gente tem aqui do ladinho o ponto C fixo e o raio R aqui também. Lembrando, o ponto C, ele não pertence à circunferência. Ele é um elemento da circunferência, mas ele não está nela, porque ele não está na parte verde aqui. Já o ponto A, ele está na circunferência, porque ele está exatamente em cima da parte verde. Tá bem? Bom, vamos pensar agora no círculo. Se isso é a circunferência, o círculo, a partir de agora, é o conjunto de pontos resultantes da união da circunferência e dos pontos internos. Em outras palavras, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, sendo bem direto aqui, é como se a gente pensasse que a circunferência representa um anel. Como assim um anel? O anel, quando a gente utiliza, né? Ele tem apenas o contorno, não é assim? Tranquilo, Amanda, tranquilo. Eu tô falando da diferença entre círculo e circunferência, tá? E aí eu estou dizendo, eu tô dando agora a dica final, tá? Que o círculo é como se fosse um anel. Por que um anel? O anel, a gente tem o formato dele aqui na hora de colocar no dedo, né? Só que ele é, entre aspas, né, vazado. Ou seja, o anel é só o contorno. Todas as vezes em que eu estiver falando só do contorno, eu estou falando de uma circunferência. A circunferência, ela é formada apenas pelo contorno. E o círculo? Qual é a diferença, então, da circunferência para o círculo? O círculo, agora, a gente vai pensar que é como se fosse uma moeda. Ele tem o contorno, só que também está preenchida, né? A gente não tem moeda que dá para colocar o dedo dentro, por exemplo, né? Ela está toda preenchida. Então, a principal diferença é que a circunferência é como se fosse o limite, né? É como se fosse a borda do meu círculo ali, né? A minha circunferência é a borda. E o meu círculo é a parte que está preenchida. Então, o círculo a gente pode associar a uma moeda, né? A um disco. Um CD, não, CD não, porque o CD tá vazado. A gente pode pensar num disco, né, de alguma coisa, é uma moeda, né? E enquanto a circunferência é um anel, é só o contorno. É muito comum a gente confundir essas coisas e acabar falando das duas como se fosse a mesma coisa, né? É muito comum, mas é necessário que a gente saiba que círculo e circunferência são coisas diferentes. Apesar de no círculo ter uma circunferência, né? Que é o limite aqui, ó, é a bordinha, é uma circunferência. Amanda, deu para pegar? Tá claro, pessoal, a diferença? Sim. Sim? Legal, né? Então, a diferença é essa. Um é preenchido e o outro não é preenchido, tá bem? Bom, mas agora a gente já sabe qual é a diferença de um e para o outro. A gente vai falar um pouquinho das partes específicas da circunferência, né? Então, a gente tem aqui na circunferência, a gente já falou no outro slide, né? C é o meu centro. Nós temos R, o meu raio, que é a distância do centro até a borda. E a gente tem o ponto A que pertence, né, à minha circunferência. Mas eu tenho mais coisa do que isso. Alguém aqui lembra de mais algum elemento que está escondido aqui? Um que tem uma piada péssima, que eu vou contar para vocês. É o ângulo? Tem ângulo também. O pi? É alguma coisa com o pi? Antes disso. Legal. Antes. É a piada horrorosa. Vou ter que contar a piada, gente. Foi mal, vou ter que contar. O que é pior do que levar um raio na cabeça? Levar 2 raios na cabeça? E o que é o 2 raios na cabeça? Pi? Não. Vou ter que contar a piada. É, O diâmetro.
É o diâmetro. O que é pior do que levar um raio na cabeça? Levar um diâmetro na cabeça. É péssima, gente. É péssima. Mas ajuda a lembrar. O diâmetro. Vocês já ouviram falar antes dele? D é o diâmetro. E o que é o diâmetro? O diâmetro, ele é igual a duas vezes o raio. Por quê? Ele vai ser o segmento que sai de uma borda a outra da circunferência, porém, ele passa exatamente pelo centro. Então, olha o que acontece. A partir de agora, o diâmetro é quando eu saio de uma borda até a outra, passando exatamente pelo centro. Então, por exemplo, aqui, saindo de B e passando até D. De B até D é um diâmetro. Por quê? Porque é duas vezes o raio. Ele saiu de uma borda, foi até a outra borda, passando exatamente pelo centro. Tá bem? Lembravam disso aqui? Já ouviu essa piada, Amanda? Eu sabia que alguém já tinha ouvido essa piada. É velha e é ruim. Mas eu mesma já usei ela várias vezes para lembrar o que era o diâmetro, por causa da piada ruim. Então, pode ser que alguém aí se lembre da piada ruim, pode ser que a piada ruim salve alguém um dia, então, tô feliz. Beleza. Então, ó, a gente tem o centro, o raio, o diâmetro, que é duas vezes o raio, e tem um último elemento que às vezes não é tão contabilizado, que às vezes as pessoas esquecem dele. Alguém lembra dele? Eu acho que talvez as pessoas não vão lembrar. Alguém lembra? Do último elemento aqui? Do último. O último elemento é quando eu saio de uma borda e vou até outra borda, porém, eu não passei pelo centro. Se eu saio de uma borda e vou para outra borda sem passar pelo centro, por exemplo, E e F, né? E e F, eles também vão existir, né? Vão ter segmentos que saem de uma borda e vão para outra sem passar pelo centro, e esses caras são chamados de corda. E a corda, às vezes, é esquecida, né? Todas as vezes, então, que eu saio de uma borda e vou para outra, é uma corda. Quando a corda passa pelo centro, aí ela ganha o nome de diâmetro. Mas até chegar pertinho ali do centro, ela é corda. Então, sempre que eu saio de uma borda da minha circunferência até a outra borda qualquer, é uma corda. Então, acontece, das vezes, a gente olhar para essa circunferência e falar do diâmetro ou falar da corda. Tá bem? Vocês lembravam da corda, não? Ela às vezes é esquecida, abandonada. Eu não lembrava, não. Lembrava, não. Também não lembrava. Tadinha, ela é esquecida sempre. Mas existe a corda, tá? E alguém aí estava falando, né, aproveitando, também existe o arco. E o que é o arco? É quando eu olho agora para dois pontos, só que ao invés de olhar para eles dentro da minha circunferência, no interior deles, eu olho exatamente em cima da circunferência. Então, por exemplo, quando eu olho para esse pedacinho aqui, ó, é F, só que da parte de fora, e não olhando para a corda mais, é um arco, né? Então, acontece da gente também observar aqui, que é F, e aí eu vou fazer um símbolo diferente aqui em cima, é um arco, né? Então, a diferença é que a corda é um segmento de reta, então eu tenho aqui em cima um risquinho, e o arco, né, quando a gente está falando dele, a gente faz aqui um arquinho em cima deles, né, do EF. Um arquinho aqui para representar que eu estou falando desse pedacinho e não mais da corda. Tudo bem? Esses são os elementos básicos da minha circunferência e a gente vai trabalhar com cada um deles ao longo dessa noite, talvez. Tranquilo? E aí sim, acho que o que a Amanda falou, Amanda e a Bela, eu acho que falaram também, a gente vai então agora para o comprimento de uma circunferência. O que é o comprimento de uma circunferência, tentando associar o que a gente já viu? Alguém conseguiria me dizer mais ou menos o que é o comprimento? O que seria? Uma representação. É a distância de um ponto até o outro? Não. Quase isso. Alguém consegue associar uma coisa que a gente já viu? Entre aspas, tá? Não é igual não, mas é mais ou menos a ideia. O comprimento da circunferência, entre aspas, é como se fosse o perímetro, né? Nas figuras, nos polígonos, quando a gente estava falando do triângulo, do quadrado, né? Lembram que a gente sempre tinha lá, por exemplo, um triangulito bonitinho aqui. E aí, o que era o perímetro? Alguém lembra?
Era a soma de todos, externo aqui, ó, soma de todas as medidas, né? Isso, era a soma das medidas. Era a medida desse lado, mais esse lado, mais esse lado, né? E aqui é como se, entre aspas, eu fosse fazer esse perímetro. Só que para e pensa aqui comigo, como é que eu vou fazer isso aqui se não tem lado ali? Alguém tem um palpite de como a gente pode fazer para traçar, entre aspas, esse perímetro ali? O que a gente poderia fazer pensando numa situação prática? Como a gente Dividir faria? em vários triângulos, no caso, 10 triângulos. Mais fácil do que isso, Amanda? Vamos Seria pensar? triângulos. Seriam 4 triângulos? Não, aqui na verdade a gente não vai associar a triângulo, porque o que eu quero é o comprimento. Então é como se eu estivesse querendo saber, assim, finge que isso aqui é um lacinho de cabelo, tá? Sabe lacinho de cabelo, aquele coisinho de cabelo? Eu quero saber o tamanho daquilo. Vocês concordam comigo que um jeito simples, entre aspas, seria, por exemplo, eu cortar ele, né? Cortar ele e esticar ele numa mesa? Vocês concordam que seria um jeito ok? Se eu venho aqui, corto ele, né? Então eu abro ele, entre aspas, né? Abro ele aqui e aí eu consigo colocar ele, entre aspas, em linha, né? Em linha reta, como se fosse, e aí eu consigo medir ele. Vocês concordam que seria uma boa estratégia? Sim ou não? Sim, né? Se eu venho aqui, tiruru, cortei, Uma abri. ponta a outra. Abrir aqui e vou conseguir fazer essa medida. Só que aqui o que eu estou falando, né, o tempo inteiro, é só uma ideia do que é o comprimento. O comprimento é quando eu pergunto assim, olha, se eu sair do ponto A e der uma volta completa e voltar no A, quanto eu andei? Né? Quanto que isso aqui está associado? Quanto que isso daqui está valendo? Então, isso é o comprimento da circunferência, é descobrir quanto tem aqui. Só que a gente não está falando de uma figura que é um polígono, né? E aí eu não posso fazer essa associação de simplesmente pegar com a régua e medir. Eu preciso de um pouquinho mais do que isso. E, portanto, para a gente falar do comprimento da circunferência, vai entrar um cara, que vocês estavam falando agora há pouco, muito conhecido. Alguém aí arrisca quem que vai entrar nessa situação aqui agora? O pi. O pi. E o pi, pessoal, é uma medida muito utilizada, né, na geometria. Inclusive, né, não sei se eu comentei com vocês ou se o Lucas também deve ter falado, eu acho, né, das dízimas, né? O pi, ele é um número irracional, né? Ele é um número que não tem razão. E o pi, por ele ser um número irracional, né, a gente consegue associar ele a várias coisas. Uma delas é a circunferência. Alguém aí lembra quanto vale pi, mais ou menos? 4,16? 4 não. 3,14? 3,14 depois. Alguém lembra? É difícil, professor. É 3,1412 que eu gravo assim, 3,1412. Foi uma competição de matemática de saber quantos números tem pi. Eu sei que Por que existe? Eu ia falar exatamente isso, Guilherme. Por que existe essa... Não é bem uma competição, mas não sei se todo mundo sabe, existem coisas da matemática que até hoje não foram resolvidas, né? Tem gente que às vezes acha que a matemática está fechadinha, todo mundo já sabe tudo. Não é verdade, né? Ainda se descobre muita coisa na matemática. Ainda tem muita coisa para se descobrir. E normalmente existem grandes empresas que financiam essas descobertas, né? Então, como você falou, existe até hoje supercomputadores, né, que tentam calcular uma quantidade de casas decimais para pi. E por que isso? Porque pi é a base para muitas das nossas teorias da geometria. E isso aí, Bela. 3,1415, errei, ó. 3,1415,926. Aproveita, Bela, olha para mim. Quantas casas decimais já tem pi? A última vez que eu lembro de ter olhado, tinha 60 bilhões, eu acho, de casas calculadas. 60 bilhões. Olha pra gente. Quantas casas tem, Bela? Aproveita que você está aí pesquisando. Quantas casas tem atualmente? Eu lembro que mais ou menos... Tipo assim, em 97, 50... Eu não sei fazer isso. Deixa eu te passar o número. Que você fala que número é esse. O que é esse número aí? 51 bilhões, 539 milhões, 600 mil.
Olha, a minha pesquisa estava mais atualizada. E a última vez que eu olhei tinha Esse 60 é de bilhões. 97. É, É de atualmente teve. 2013, Isso, é esse número aqui. No isso segmento. aí. Um, dois, Isso, três, nossa quatro. senhora, aumentou, eu perdi então. Ó, ali é milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões. Então, atualmente, ó, informação fresquinha. Atualmente nós temos quadrilhões, 8, né? Quadrilhões de casas decimais e até hoje ninguém achou um período que repetisse, um período repetindo, ou um final. E isso é muito, muito engraçado, né? Porque essas coisas valem dinheiro, né? Até hoje tem teoremas, tem coisas que não foram demonstrados, não foram provados. E que se alguém conseguir provar, tem um dinheiro envolvido aí, uma quantia generosa. E a ideia é que π é uma das bases da geometria, né? E se um dia, e tudo que a gente fala em relação a π está associado a ele ser irracional. Se um dia acontecer de alguém descobrir que π não é irracional, nós teremos sérios problemas. Então, até hoje, as pessoas tentam, né, deixar vivo a ideia de que π é irracional para que essas coisas continuem valendo, né? Então, π é um dos caras, né, que são bem polêmicos na matemática, né? Por causa disso, porque até hoje as pessoas não descobriram, né? Mas qual que é a associação do π com a circunferência? O que tem a ver o π com a circunferência, né? Primeiro, né? Aí vai um pouco da história, né? Que nem sempre é a certa, é às vezes, né, contada, né? Aquela história, da história realmente, né? Que às vezes é contada por terceiros, enfim. Mas a ideia é a seguinte: se eu pego uma circunferência completa, pensando em ângulos, né? Quantos ângulos tem? Finge que tá bonito, viu, gente? Quantos ângulos tem se eu sair daqui e der a volta completa? Ângulo. Quanto que eu dou aqui numa volta completa? 360? 360. Exatamente. Então, se eu saio de uma ponta e vou até outra, eu ando 360 graus. Além disso, a gente também tem uma associação de π em relação a esses ângulos, né? Acredita-se, né, que lá na antiguidade eles, né, tentavam medir essa circunferência pensando no caminho do Sol, quando ele nascia, quando eles se punham, e aí eles observavam que isso tinha uma frequência, enfim. Então eles perceberam que saindo a posição do Sol, né, de onde ele nasce até ele onde se punha, demorava uma quantia muito próxima de π, né? Então é como se eles conseguissem dividir essa meia volta aqui em intervalos que davam 3, né? Aqui um e um pedacinho, que dava bem próximo do valor de π, né? Então eles começaram a calcular isso daqui. Então essa associação lá da antiguidade, ela foi sendo cada vez mais elaborada e cada vez mais confirmada, né? Então essa é uma das teorias que tem, mas a ideia então é que nós vamos associar π também na circunferência. Nós vamos associar usando essa principal ideia de que se eu saio, então, dou meia volta, eu ando π. Se eu der uma volta completa, 360 está associada a quantos πs, então? Quantos πs, então? Se dou meia volta, eu ando π, uma volta completa, eu ando quantos πs? 2? 2 πs. Tá certo? Então, essa é a ideia. É que se eu saio daqui e dou uma volta completa, eu ando 2 πs, pensando em ângulo, tá? E aqui, o que isso tem a ver com o comprimento, né? É como se fosse essa ideia, né? Andar a volta completa aqui, né? Eu ando 2 π, né? Só que o que vai variar? Pode ser que eu tenha uma circunferência desse tamanho aqui, mas eu também posso ter uma mais ou menos aqui, ó. Todas elas andam 2 π. Mas qual é a diferença da roxinha para verde? É o comprimento? Antes de falar de comprimento. Olhando para as duas. Eu entendi, mas não é essa palavra, viu, Amanda? É o raio. Lembra que a gente ainda não está falando de área aqui, tá? É o raio, que eu acho que era o que você estava querendo dizer. A distância do C até a roxinha é menor, né? Então, o que está variando quando eu tenho circunferências maiores ou menores? Qual é a diferença entre eles? Somente o raio, porque todas elas vão ter o 2π, ou seja, todas elas vão ter a volta completa.
né? Porque senão não seria circunferência. Então, todas elas estão sujeitas ao 2π. A diferença entre eles é somente o raio. Então, o comprimento de uma circunferência, ele está associado à volta completa vezes o raio. 2π raio. Tá certo? E normalmente a gente usa para π aproximações, tá? Vão ter questões que o resultado vai ser em função de π. Então, pode ser que a gente tenha uma circunferência que tem 10π de comprimento. E isso aqui não está errado. Está corretíssimo. Quando é que eu vou substituir o valor de π? Quando o problema me contar. O problema vai me dizer, use π como aproximadamente 3. Use π como aproximadamente 3,14, 3,1, 3 não sei o quê. Tá certo? Então, normalmente, o problema me conta. O problema não me contou. Nas opções não tem π. O que que eu uso? Eu vou usar uma aproximação de 2 casas decimais. Então, a gente usa π como aproximadamente 3,14. O π vale 3,14? Não. Então, eu não posso pôr igual. Tá bem? A gente usa esse símbolo aqui. Vocês já viram ele antes? É um igual com um tio em cima. Em alguns lugares é só um e o tio. Alguém já viu ele antes, esse símbolo? Eu uso só o tracinho de baixo e o tio em cima. Eu não coloco igual e tio, não. Isso aí. Isso varia muito, mas tá falando a mesma coisa, então fiquem à vontade, né? Bom, então π é aproximadamente, a gente usa essa aproximação de 3,14, tá bem? Então, o meu comprimento da circunferência tem a ver com a volta completa, 2π, vezes o raio. Porque o que vai mudar da minha circunferência roxa para verde é apenas o raio. Então, o comprimento de uma circunferência, 2πr. O pessoal fala 2π-ralho, né? 2π-ralho, 2π-raio, uma coisa assim. Enfim. Tem aqui também... Gente, piada ruim, hein? Hoje é o dia da piada ruim, hein? Vocês já devem ter ouvido essa, hein? É horrorosa, viu? Aqui é cachupiri. Catupiry. Ó, pra você ver. Cachu, 2. Inglês aqui, ó. Inglês bombando aqui, ó. Cachupiri. É cachupiri aqui, ó. Vocês lembram do catupiry da pizza? Lembra lá da coxinha com catupiry que ajuda? A fome que ajuda, viu? Então, o comprimento da circunferência é o catupiry da coxinha. Tá bem? Essa vai pra minha lista de piada. Hã? Essa vai pra minha lista de piada. Essa é horrorosa. Horrorosa. Mas quem me contou foi um professor de inglês, então eu uso ela. Ok? Próximo, agora sim, viu, Amanda? Área. Lembrando que a gente diferenciou lá atrás, né? A circunferência do círculo, né? Então, a área, por mais que eu sei que muitos livros que vocês vão pegar vai estar escrito área da circunferência, né? O correto é a área do círculo. É muito comum, né, se confundir isso, falar diferente, né? E há também quem diga que por mais que a circunferência não seja preenchida, eu consigo calcular a região interna dela, né? Então, às vezes vocês vão ver escrito área da circunferência e às vezes vocês vão ver escrito área do círculo, tá? Eu costumo ser chata com essa parte, então eu costumo sempre usar círculo. Mas se eu também errar isso daqui e falar circunferência, vocês podem puxar minha orelha, tá? Bom, então, área do círculo. Agora eu não tenho mais só o contorno. Agora eu tenho tudo, né? Tudo que está lá dentro. Então eu preciso calcular essa área, né? E a gente pode pensar bem parecido com o que a gente tinha no nosso anterior aqui, né? Agora eu quero preencher isso daqui tudo. Eu quero pegar tudo que está aqui dentro, né? Alguém uma ideia aí? Alguém lembra de alguma coisa? Alguém lembra mais ou menos de alguma coisa que a gente possa fazer aqui? Alguém lembra da fórmula também? Pode lembrar, não tem problema não. Alguém lembra da área do círculo? Não? Alguém? 2πr. Ó, o 2πr tá aqui, é o comprimento. Agora eu quero, além do comprimento, tudo que tá lá dentro. Tudo que tá lá dentro, agora eu quero. E aí, ideias? Pi sobre vezes o raio? Pi vezes o raio, só que o raio não tá sozinho. O raio não tá sozinho, mas é pi vezes o raio. E aí?
Desses dois, talvez? Ao quadrado? Elevado. Isso aí. Πr ao quadrado. Exatamente. Πr ao quadrado é a área, então, de um círculo. Como a gente pode lembrar dessa área, né? De onde veio essa área? Como que se chegou nessa área, né? A ideia é parecida com essa daqui, só que de um jeito bonito, né? É como se a gente fosse, né? Tem essa e tem outras maneiras também. É como se a gente fosse começar, então, de um pontinho aqui, ó, pontinho C. Aí eu vou pegar uma circunferência bem coladinha com o ponto C. E vou calcular o comprimento dela. Tem um negócio que chama... Esqueci o nome. Serpentina. Alguém já viu serpentina? O que é uma serpentina? É muito velho. De esquentar a água? É um trem assim. Ele é cheio de voltinhas, assim, um círculo dentro do outro, um círculo dentro do outro, não é? Isso aqui é a ideia como se você fosse pensar na serpentina. Então, se eu tenho aqui um bem perto do outro, eu tenho um perto do outro, bem perto do outro, bem perto do outro, bem perto do outro. Se eu começar a somar todos os comprimentos, né? Se eu fosse somar cada linhazinha dessa daqui até chegar no final, eu teria a área. Então, é como se a gente fosse pegar cada uma delas, né? E o que está acontecendo com o raio, né? Ele está mudando de acordo com o tamanho da minha circunferência, né? E ao final, né? Na hora que eu somar tudo isso, tem que dar raio, né? Por isso que o raio aparece aqui de novo ao quadrado, né? E o 2 aqui ele vai cortar, porque na hora que a gente estiver fazendo essa combinação, né? Ela vai duplicar, então a gente vai precisar dividir ela por 2. Mas a ideia, né, básica aqui, é que a área é como se a gente fosse pensar isso. Tem também, né, uma maneira que é a gente pegar esses vários círculos, né, ou circunferências aqui dentro, e como se a gente fosse cortar. Tem uma animação que eu vou deixar para vocês, que é o moço no YouTube mostrando. Ele corta e é como se fosse caindo esses pedacinhos aqui. É muito legal da gente lembrar o que é a área do círculo, tá bem? Então, a área do círculo, acho que todo mundo aí também estava na memória, πr ao quadrado. Mais uma vez, se não me der o valor de π, eu posso usar aproximadamente da forma, né, 3,14, e dependendo do problema, 3 ou 3,1, tá bem? Bonitinho também, né? Bom, além disso, né, antes da gente entrar nessa parte, também existem algumas variações, né? Então, por exemplo, acho que a Amanda falou também um pouquinho, existe também o ângulo dentro da circunferência, né? Deixa eu fazer uma gambiarra para eu ter mais um slide aqui. Só para eu colocar mais um aqui para a gente ver. Só um minutinho. Aqui. Isso. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar aqui de novo. Vocês voltaram a ver minha tela? Alguém me conta, por favor? Sim. Sim, beleza. Bom, aí aqui, né? Acho que foi a Isabela mesmo que falou, né? A gente também pode ter um ângulo dentro da circunferência, né? E isso também pode acontecer e também pode ser pedido para mim, por exemplo, para calcular só a área desse pedacinho, né? É muito comum, sempre tem um probleminha falando, a área da pizza, da fatia da pizza é proporcional ao tamanho, ao preço, uma coisa assim. Quando isso acontece, alguém lembra do nome? Do nome? Deixa eu fazer aqui bonitinho, verdinho. Alguém sabe o nome? Quando a gente tem que calcular só desse pedacinho aqui? Perímetro? A gente tá falando da área dele, tá? A área só desse pedacinho aqui. A área dele. É, o comprimento aqui tá errado, né? Aqui a gente só tá olhando para essa parte da circunferência, tá? Quando a gente olha só para esse pedacinho aqui, isso chama área de setor. Que é parecido com a estatística, sabe? Quando a gente tem aquele gráfico que a gente fala gráfico de pizza. Vocês já viram? Que é quando você tem um gráfico e várias partezinhas nele. Todo mundo conhece aqui? O gráfico de pizza? Eu conheço, mas eu prefiro a pizza mesmo. Não o gráfico, né? Bom, o gráfico de pizza, ele é formado por setores, né? Então, na verdade, né, na matemática não é pizza, né? É gráfico de setor. Porque esse pedacinho aqui é chamado de setor. Ele é uma parte da circunferência, né? E pode acontecer de ter um problema que pede só a área do setor, né? Pede só esse pedacinho.
E se tem um problema que me pede só esse pedacinho, alguém aí tem um palpite de como a gente pode fazer para saber só esse pedacinho? Alguém aí tem um chute do que eu preciso? Tipo triângulo? É, mais ou menos, né? Mais ou A menos. gente poderia tentar associar um triângulo aqui, mas o meu problema estaria nessa borda aqui, né? Bom, na verdade, o que a gente vai fazer aqui é mais fácil do que parece. A gente vai calcular essa área usando regra de 3. Todo mundo aqui conhece regra de 3? Lembra da regra de 3? Gosta da regra de 3? Todo mundo sabe como é que monta? Sim ou não? Vocês já viram isso com o Lucas? Eu lembro. Sim, Lembra? a regra de 3 eu lembro. Por que é chamado regra de 3? Porque eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido, né? Então, como que a gente monta essa regra de 3 aqui? Eu vou olhar porque a área do setor ela é proporcional ao ângulo. Como assim? Quanto maior o ângulo, maior a área. Quanto menor o ângulo, menor a área. Então, por exemplo, essa daqui é uma área verde, né? Mas se eu pegar, por exemplo, agora uma área roxa, azul, desse tamanho, vocês concordam comigo que com certeza essa área azul é maior que a verde, né? Principalmente porque esse ângulo aqui também é maior, né? Se esse ângulo é maior, com certeza a área é maior. Então, quer dizer que o ângulo está diretamente associado à área. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 usando ângulo e área, tá? Como assim? A gente vai ter primeiro ângulo e aqui área são as minhas grandezas. O ângulo que eu conheço, não sei vocês, mas o ângulo que eu conheço é o ângulo todo, que é 360 graus. Se eu tenho o ângulo todo, se eu tenho o meu círculo todo, qual é a área do círculo todo? A área do círculo todo. Qual é? 90 graus? A área dele, a parte de dentro. 360? Alguém falou. 360 graus? É, o ângulo é 360. E a área, como é que calcula ela? 90 graus. É 360 aqui, tudo. Tudo. Tá? E aí eu quero saber como que calcula a área quando eu tenho tudo preenchido no círculo. Igual tá aqui, ó. Pi R ao quadrado, concordam? Pi R ao quadrado. Isso é a área dele. Beleza. Isso eu sei. Sabendo o raio, eu descubro esse negócio aqui. Aqui, o ângulo eu não conheço. O ângulo é X, né? Então, o ângulo é X. Qual vai ser a área? Vou descobrir agora. A área, vou chamar de A. AS, porque é a área do setor. Regra de 3, a gente multiplica cruzado. Então, aqui, a gente vai multiplicar as grandezas aqui, porque são diretamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar a área do setor vezes 360 é igual a π vezes raio ao quadrado. Deixa eu só arrumar esse daqui. Π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo X. Beleza. A área do setor vai ser π r ao quadrado vezes x dividido por 360. Então, a partir de agora, essa daqui é a fórmula, né? Que a gente nem precisa muito da fórmula, porque para eu saber a área de um setor, é só fazer a regra de 3. Então, a gente tem a área do setor é π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo que a gente tiver, tá certo? Dividido por 360. Ok? Bonitinho até? Não é comprimento aqui em cima, né? Gracinha até, né? Isso daqui, pessoal, é basicamente tudo dessa parte, assim, né? Não, né? Enfim. Mas a gente tem uns exercícios aqui que eu coloquei para a gente discutir bem rapidinho. Eu prometo que eu não vou passar do horário. Não muito. Só um. Na verdade, Amanda, eu não sei se alguém já contou para vocês, mas a física, ela não existe se não fosse não existiria se não fosse a matemática. Vamos combinar. Então, acaba que grande parte dos movimentos da física, eles todos vêm de movimentos da matemática, né? Então, não tem como fugir. Não tem como fugir muito, não.
Mas é claro que a matemática é mais legal do que a física, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Levantando tretas com possíveis físicos. Oi? Arrumando treta com possíveis físicos. Com certeza. Adoro. Mas os físicos sempre foram meus amigos. Sempre. Porque a gente acaba que faz tudo muito parecido na faculdade, né? Mas a matemática ainda é mais legal. Bom, um exercício só pra gente fechar a noite, hein? Juro que eu não vou passar muito disso. E os outros eu vou deixar pra vocês, tá? Ó, esse eu vou deixar pra vocês, porque ele é conceitual. E eu queria fazer... Não, esse aqui é pra vocês também. Esse eu vou fazer. Os outros eu vou deixar para vocês. Ó, esse aqui é para casa. Então, anotem aí. Para casa. Aproveitem a Tânia, viu, gente? Aproveitem a Tânia. Esse daqui também é para casa. Tá? Para casa. E esse último aqui eu vou resolver, tá? Esse aqui é muito legal. E olha como é que as coisas vão começar, ó, encaixar aqui, ó. Seguinte. Um círculo e um retângulo possuem a mesma área. Sabendo que o retângulo possui base igual a 1.000 centímetros e altura igual a 314, qual é o raio do círculo? Primeira coisa, o que a gente precisa fazer nesse exercício? Um círculo. Desenhar. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar isso no papel. O que eu estou fazendo, o que tem que acontecer aqui é desenhar. Não precisa ter medo não, viu, gente? Porque os meus desenhos também são horrorosos. Fiquem à vontade para fazer desenhos feios, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou desenhar o círculo. Lembrando que está preenchido. E vou desenhar o retângulo. Porque ele falou para mim que são os dois, né? Retângulo, ângulo reto aqui. Beleza. Só que ele me contou que eles têm a mesma área. Como é calcular a área de círculo mesmo? Como que é a área de círculo mesmo? Perímetro, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Pi vezes o raio ao quadrado. E como é que é a área de retângulo mesmo? Vocês lembram? A mesma fórmula, talvez? Não a raio mesma não seria fórmula. 4? Vai ter o mesmo valor, mas não é a mesma fórmula, tá? Mas tem o mesmo valor. Quanto que é? Um raio seria elevado à quarta potência? Na verdade, não. Na verdade, não. É mais simples. Mais simples o retângulo. Mais simples. Alguém arrisca a área do retângulo? Alguém tá lembrado aí? Revisão? Pergunta do milhão. Alguém lembra? A área do retângulo? É lado vezes lado? É, mas não é esse Não, o é tudo nome. quadrado, né? É isso. É, mas não é esse nome. Alguém lembra do nome? Base vezes altura. É base vezes altura. Olha que legal a cola do problema. Base igual a 1.000, altura igual a 314. Era Ou tão seja, simples. ele já está contando para a gente. Ele já está dizendo que aqui tem a base tem 1.000 centímetros e que a altura tem 314 centímetros. Já contou isso para a gente. Só que aqui eu não conheço o R, né? Esse é o problema, eu não conheço. Só que eu sei que essas duas coisas têm a mesma área. Então, a área que eu encontrar no retângulo é a mesma do meu círculo, né? Porque ele falou que é a mesma. Então, vamos descobrir a área do meu retângulo. Alguém faz aí para mim qual que é a área do retângulo? Base vezes altura? Quanto dá isso? Quanto que dá? 1.000 vezes 314? 314 mil. Isso, 314 mil. O quê? 314 mil o quê? Centímetros ao quadrado. Centímetros ao Centímetro quadrado. quadrado. Então, quer dizer que isso aqui tem que ser igual, né? Ele me contou que as áreas são as mesmas. Então, o que eu vou fazer é igualar. Igualar o quê? Π vezes R ao quadrado tem que ser igual a 314 mil. Tem que ser igual. Porque ele me contou aqui em cima. Tá bem? E agora a gente vai usar o π igual a 3,14, tá? Então, o π aqui eu vou substituir por 3,14. E olhem já o número, gente. 3,14, 314. Já vai olhando aí, ó. Então, 3,14 vezes
o raio ao quadrado, e o que eles querem é o raio, né? O raio é o que a gente quer descobrir. Bom, então o raio ao quadrado tem que ser igual a 314 mil. Muito bom. 3,14 está multiplicando, inverso de multiplicar? Dividir. Dividir. Então, raio ao quadrado tem que ser 314 mil dividido por 3,14. Quanto dá essa divisão? Alguém fazer para mim? Quanto dá? Quanto dá? Dá 100 mil. 100 mil? Muito Uhum. bem. 1, 2, 3. Isso aí, 100 mil. Só que é raio ao quadrado, né? Qual é o inverso de potência aqui? Não, como é que é? Raiz. Raiz. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 100 mil. Qual é a raiz quadrada de 100 mil? Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 100 mil? 100? Qual? É 100? Ué, pensa aí, pensa aí. Alguém olha isso aí pra gente? Eu não vou dizer, porque eu acabei de esquecer. E o nosso horário encerrou também, olha pra você ver. Aqui, pessoal, eu vou deixar de para casa para vocês esse. Vou deixar de para casa esse. Tentem fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim. Eu vou deixar também salvo esse PowerPoint lá naquela parte de vocês. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim, tá bom? Um beijo para vocês, ótimo retorno, bons estudos. Qualquer dúvida, tô lá, tá bom? Beijo para vocês, gente. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais, até mais. Guilherme descobriu aí quanto é? Ainda não, professor. Ainda não? Olha aí, então. Quanto é? Me conta. Não é 10? Não, mas 100 vezes 100 dá 10 mil. E aí? Não é possível, calma aí. Não, nem não. E aí? Nossa, só agora eu tô realmente na dúvida. E aí? Não, também não vai ser esse aqui. Tem Professor, eu não certeza sei. que aqui era... Por isso que eu tô querendo, eu tô 100 olhando. Porque... Tô achando que esse R ao quadrado não era 100 mil, não. Porque tá muito grande. É, Mas eu tô... Tiro por era 3,14. 3,14. 3,14. Ó, Dá ali 100 dá... mil. Ali dá 1, 2, né? Ali. Deixa eu fazer isso daqui. Deixa eu fazer isso daqui. Antes de... Deixa eu salvar antes, para não atrapalhar aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver. Entendi, Guilherme. Entendi o que aconteceu aqui. Você já entendeu o que aconteceu? Não, o quê? Um 0 a mais. Isso que eu tava imaginando, Dá porque o número 100. ficou muito... O Fica número muito é grande. bonitinho. Dá 100. Tá? Tem um 0 a mais. Né? Pode dormir tranquilo, tá? Muito bom. Não, porque eu achei que o número muito, muito grande pra Não, é não 100. ser 100, né? Que aí dá 4, né? 4 zeros, na verdade. Né? Né? Boa noite. Tá bom. Boa noite, Guilherme. Muito obrigada, viu? Um beijo pra você. Obrigado. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho. Como é que faz aqui? Eu sempre esqueço. Cláudia, você ainda tá aqui?